fundamental para a psicologia, não só para os psicanalistas pensarem a contemporaneidade, mas um conceito-chave, que é a narcisação, o narcisismo. A gente fala que isso pode ser problemático frente às questões postas por esse momento que a gente vive. Quando você tem 20 minutos da sua apresentação, depois a gente vai ter 10 minutos ao todo, né? Cada membro da banca. E aí a gente pode fazer o seguinte, né? Fica a seu critério. Ou fica bate-papo, 10 minutos, ou então eles apresentam, colocam as considerações e aí você fica com a interessante. Gostaria de agradecer demais, o aceite da professora Eliane e do professor Oliveira para participar da banca do mundo. Vamos lá, Maurício. Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradeço aos membros que compõem a banca, a professora mestre Eliane Alves Almeida, professor especialista Oliveira, Guilherme de Mello, e de modo particular a Ana Cláudia, que foi minha orientadora durante todo esse processo. Eu vou tratar do assunto da minha temática Constituição Subjetiva na Cultura Contemporânea via espetáculo, narcisismo e consumo. Para iniciar a minha apresentação, eu cito o pensamento de um autor chamado David Zimmerman, que afirma que é impossível separar o indivíduo dos avanços tecnológicos, dos grupos e da sociedade dos quais ele estiver inserido. É com esse olhar que nós vamos iniciar a nossa análise da cultura contemporânea e toda a análise em relação aos pontos que nós queremos destacar. As transformações que ocorreram na cultura, tais quais nós conhecemos hoje, podem ser descritas como um produto ou decorrente desse processo de industrialização, de globalização e dos avanços tecnológicos, principalmente manifestados pelos meios de comunicação como na forma como nós vivemos hoje. E tudo isso só foi possível ou tem melhorado cada vez mais e se mantido até hoje graças ao advento, à expansão e à manutenção e consolidação do capitalismo como sistema econômico. É o sistema capitalista que possibilitou essa expansão toda e a manutenção dessa cultura tal qual nós conhecemos hoje e iremos escrever mais adiante, porque é através desse sistema econômico que a vida dos sujeitos foram sendo modeladas, reproduzidas e mantidas até chegarmos hoje. Uma característica da contemporaneidade é que os sujeitos são marcados pelo narcisismo, são constituídos através desse narcisismo espetacular, que tem como regra básica o consumo, que tem modelado as novas formas de estar e ser no mundo, através da veiculação ou de uma relação veiculada pelas imagens que cada um escolhe de si para se relacionar, tanto as relações interpessoais como sociais. Para isso, nós traçamos alguns objetivos: analisar a constituição subjetiva na cultura contemporânea, delineando as características da cultura do narcisismo, do espetáculo de consumo, bem como a sua relevância no discurso contemporâneo da fabricação do ser humano, analisando a conjuntura da atualidade e sua influência na constituição subjetiva, detectando ou destacando as possibilidades da atuação do profissional de psicologia frente a essa cultura, a essa sociedade contemporânea tal como nós conhecemos hoje. Para atingir esses objetivos, nós fizemos uma revisão bibliográfica em livros impressos ou digitais, bem como em revistas da área da psicologia, que discorrem sobre a temática da contemporaneidade dentro dessas três perspectivas. O trabalho está estruturado em três conceitos básicos: sociedade do espetáculo, cultura do narcisismo e sociedade do consumo, desenvolvidos esses conceitos básicos por Guy Debord, Christopher Latt e Jean Baudrillard. No primeiro capítulo, a gente vai ver as características da contemporaneidade. E a principal característica da contemporaneidade é a cultura do espetáculo, que consiste, na verdade, de que todas as representações humanas, todas as nossas experiências são mediadas por uma imagem. E essa imagem, ela não é a coisa em si, mas é uma nova produção da realidade tentando imitar a realidade a qual ela se propõe a apresentar. Guy Debord chama isso de movimento autônomo do não vivo, porque isso já não depende mais da pessoa. Está na cultura entranhada, através do sistema econômico, e isso se reproduz de forma veloz e independente da vontade do sujeito. E por que isso é possível? Porque o modelo de vida já é determinado na produção econômica, por isso que não depende do sujeito. Já está entranhado e é mantido pelo sistema econômico
pelo modo de produção do sistema econômico ao qual nós vivemos. Por isso que é importante, nesse processo, a gente analisar os meios de comunicação social e os meios de comunicação em massa, de uma forma geral, porque são eles que irão transmitir as novas regras, os novos modelos, os novos padrões, os novos mitos, as novas formas de cercear o sujeito na sua manifestação cotidiana. E esse novo jeito de funcionar das mídias sociais, das redes de comunicação, transforma o sujeito num espectador consumidor, colocando ele numa atitude de passividade e não de atividade. Outra característica importante é o consumo, que é ele que tem modelado as novas relações a partir do sistema econômico, dentro ainda dessa cultura do espetáculo. A gente se tornou, ou os indivíduos se tornaram consumidores de ilusões, na esperança de suprir alguma necessidade que está aí. O problema é que as necessidades, na grande maioria das vezes, são produzidas pelos meios de comunicação para atender o sistema econômico. E essas necessidades, na sua grande maioria das vezes, precisam do apoio da publicidade, que está embasado por pessoas cérebras, que são as pessoas nas quais os sujeitos buscam algum modo de identificação. E é através desse modo de identificação que essas necessidades são criadas no sujeito. Porque uma determinada pessoa célebre usa determinado produto para atender uma determinada demanda. Eu me identifico com a demanda, me identifico com o sujeito célebre e busco nesse sujeito, nessa compra, nessa aquisição, satisfazer o meu ideal de felicidade que foi transmitido nesse processo de comunicação social. Com isso, os locais de consumo, como drugstores, shoppings, grandes centros comerciais, ganham destaque. E com isso se aumenta ainda mais o consumo, revivendo, melhorando e ampliando esse ciclo de criação de necessidade de consumo e criação de necessidade de consumo sempre se renovando. E é claro que para cada necessidade que o sujeito aprende, ou o sujeito recebe, desenvolve, há ainda um produto disponível para que ele possa saciar. Com isso, há aí o estabelecimento de uma nova hierarquia social. Para cada casta social nova, para cada hierarquia social nova, um tipo de produto. E o interessante é que nessa nova hierarquização social não é uma hierarquização rígida, sem mobilidade. Pelo contrário, é possível a mutação através do sistema econômico para que se possa gerar mais consumo. Porque se eu quero um produto mais caro, eu posso chegar lá, desde que eu consiga, através da minha produção, do meu jeito de ser, e avançando dentro do sistema econômico, atingir essa nova meta. Tudo isso está embasado no direito da abundância, que está atrelado ao direito da felicidade. Quanto mais, para eu ser mais feliz, para eu estar mais feliz, eu preciso ter acesso a mais produtos, porque mais produtos significam mais felicidade, ou significam a realização da minha felicidade. O problema da abundância é que ela gera um grande desperdício, gerando produtos que são descartáveis, há necessidade de se repor esses produtos que foram descartados, aumentando, com o passar do tempo, esse ciclo de criação de necessidade, abundância de produtos, consumo de produto e desperdício. Uma característica marcante, como nós dissemos no início, é o narcisismo. Para a psicanálise, o narcisismo é um processo importante de constituição do sujeito, no qual ele aprende a investir a sua libido em alguns objetos exteriores ou em si mesmo. O grande problema tanto em si mesmo como em objetos exteriores. O problema da sociedade atual é que há um autocentramento dos sujeitos em si, e esse investimento original que poderia ser destinado a algum objeto ou algum processo externo que possibilita a civilização, tem sido voltado completamente para o sujeito, trancando o sujeito em si mesmo, impossibilitando ele, inclusive, de reconhecer o outro como uma pessoa, como uma alteridade. Ele vê o outro como um objeto passível de ser manipulado para que ele atinja algum objetivo pessoal dentro dessa escalada social. Há uma dificuldade em reconhecer o outro como o sujeito que deseja. O outro é uma extensão de mim mesmo. O outro é apenas um objeto, extensão de mim, para que eu alcance algum objetivo. Com isso, há a necessidade de exteriorização de si. O sujeito se mantém, se mostra para que ele seja venerado, seja bem visto como todos os outros, a partir daquele modelo que nós vimos das celebridades. Se a celebridade tem direito à felicidade, tem direito a se expor, tem direito a consumir, eu nesse mesmo caminho vou me exteriorizar, vou mostrar facetas de mim, partes de mim, para que eu alcance isso. No entanto, os narcisistas atuais fazem algumas exigências nas suas relações. Apesar de não reconhecer o outro como desejante, como alguém diferente, ele vê no outro alguma coisa que ele quer, que ele deseja, e exige do outro a fidelidade, lealdade, alguma certa afeição, mas ao mesmo tempo ele
tem dificuldade em entrar em contato com esses sentimentos com essa alteridade. E por essas contradições do sujeito narcisista é que ele se torna o locus ideal da cultura contemporânea. Porque diante de tantos desejos contraditórios ou de tantas contradições, o mercado está aí para oferecer diversos tipos de produtos para aquele consumo, satisfazendo partes desintegradas, fragmentadas, segregadas, e com isso o sujeito vai atendendo a certas demandas, a certos ambientes e a certos locais no quais ele precisa estar. Ainda discutindo a contemporaneidade, um dos termos importantes é a descontinuidade histórica, criado por Christopher Lasch, para descrever que hoje o sujeito já não se vê como alguém que está remetido a uma geração anterior, que é herdeiro de uma geração anterior e que vai futuramente deixar alguma herança para frente, ou uma ruptura aí, é o que eles chamam de descontinuidade histórica. Dado a isso, tem a fluidez temporal, tudo passa muito rápido, tudo é veloz, tudo é líquido, como diz Bauman, tudo não está integrado, permitindo uma continuidade, tudo é fragmentado e veloz, fluido. Com isso, o sujeito percebe que há muitas atividades a serem realizadas, muitas coisas relacionadas ao seu trabalho, à sua família, à sua vida pessoal, à sua vida social, às suas interrelações pessoais. E com isso ele percebe que há falta de tempo para realizar essas atividades todas, incluindo a falta de tempo para si, dando aquela sensação de que a vida verdadeira está passando ao largo enquanto eu estou realizando várias coisas. Mesmo assim, ele precisa continuar a manter a exteriorização de si, que é para dar a impressão de que eu estou feliz, porque dentro do status social eu preciso ser feliz, há uma exigência que eu estou e ele precisa se exteriorizar mantendo essa ideologia de que está feliz, de que está consumindo, sendo feliz, participando da vida social. É importante, urgente, necessário ser realizado. O problema é que a gente não dando conta dessas diversas atividades, a gente começa a cair em diversas formas de automatismo, como o trabalho, por exemplo, que a gente tem 8 horas para cumprir, na faculdade 4 horas para cumprir, na família domingo para realizar, e entre outras coisas não vivendo lá essas experiências realmente, apenas passando por elas. Nisso estão aí inclusos, como palavras de ordem, a necessidade do sujeito se adaptar, ser flexível, reciclar-se constantemente para constantemente se adaptar aos ambientes aos quais ele não pertence, sentimentalmente não tem nenhum tipo de relação, mas ele precisa se adaptar a ele. Com isso, com todos esses movimentos, se gera um sentimento de insegurança, tem aumentado o sentimento de insegurança, que nós vamos descrever depois quais as principais patologias que podem surgir desse sentimento de insegurança, desse tipo de funcionamento social. No capítulo 2, a gente descreve as principais transformações ocorridas mais próximas do sujeito. E dentro dessas principais características, o desejo hoje está sempre voltado, como diz Birman, para o exibicionismo, para diversas formas de exibir. Há uma exigência, uma obrigação do gozo. Se antes o super-ego proibia o gozo, como a gente viu em diversos estudos a respeito de Freud, como surgiu a psicanálise, hoje há uma obrigatoriedade de se gozar e se gozar plenamente, de se gozar constantemente. Só que com tudo isso se manifesta essa vontade de exteriorizar-se a si mesmo para a exaltação de um eu grandioso, que é frágil, que é resultado desse produto comercial, dessas aquisições, desses consumos, mas que está sendo exaltado. Uma das grandes instituições responsáveis por transmitir a cultura, por transmitir os valores culturais, é a família. E é na família que a gente percebe grandes transformações, inclusive nos seus modelos. Se antes havia um modelo tradicional ou patriarcal de família, hoje nós percebemos que há diversos modelos familiares, os vínculos entre familiares modificaram. Alguns autores falam das mudanças de papéis entre homem e mulher, pais e filhos, avós e pais, fazendo com que a autoridade familiar seja aos poucos modificada também. Uma das grandes modificações que a gente percebe na autoridade familiar, no princípio da autoridade familiar, é a terceirização da função familiar, onde a família atual tem transferido o seu poder de gestão dos vínculos para entidades terceiras, como as seguranças do Estado, agentes de saúde e também para profissionais como nós da psicologia, onde os pais vêm buscar na gente a diretriz de como educar, como gestar os filhos, como relacionar-se dentro de família, sendo que isso era algo muito simples e muito corriqueiro nas famílias antigamente. Dentro ainda dessa era de incertezas e desse sentimento de segurança, a gente percebe o aumento das religiões e das seitas, transfigurando o aspecto religioso, naquilo que era ritual, dogmático, para uma característica mais emocionalizada, desinstitucionalizada. A religião, de alguma forma, ou as seitas, ou o sentimento, o aspecto religioso que a registrado das pessoas, tem sido mais flexível ao sujeito que a busca, ou ao desejo do sujeito que a busca. E com isso,
não se supre o sentimento de segurança. Pelo contrário, ele continua aumentando, instituindo uma nova ética, a ética da sobrevivência, que é aplicada tanto nas relações sociais como nas relações interpessoais mais próximas. Tendo que abandonar as suas raízes históricas do passado, o sujeito já não se identifica com o seu passado e, com isso, ele não tem uma história anterior a ele. Ele é fruto deste momento. Isso também tem como consequência o enfraquecimento da memória coletiva. E, com isso, nós começamos a questionar o nosso senso de identidade, senso de pertencimento à comunidade local. Porque como a globalização avançou, como os processos de comunicação social fizeram com que a gente tivesse acesso às diversas culturas, mitos, religiões, costumes de diversas culturas, a gente consegue trazer das demais, de limites tão extremos, características para a nossa própria identidade, nos excluindo ao mesmo tempo dessa comunidade local a qual nós pertencemos. Tanto é que nós podemos estar aqui e nos sentirmos paulistanos, ou paulistas. Né? O passado, então, já não é um referencial ou um paradigma para a constituição da subjetividade, nem para a formação de um projeto do presente, mas ele é um produto para ser reciclado. Já se fala em turismo binêmico, que é apenas recordar algumas coisas sem, contudo, ficar suscetível a essa recordação para se transformar, apenas como era bom, como era antigamente. Alguns autores falam que, em virtude de todas essas transformações, houve uma banalização do sexo. O erotismo perdeu, então, a sua função de humanizar as relações sexuais, e tudo está tão embasado mais a uma resposta às necessidades biológicas, sendo o sexo apenas algo mais voltado para a manutenção da saúde, algo de maneira muito higiênica, prescindindo das principais características do sexo, que é essa característica de nos humanizar e nos tornar humanos, ou de experimentarmos relações afetivas mais profundas através do sexo. O sexo tem, como diz o Ferri, algumas pessoas têm medo do sexo por causa que ele nos remete às nossas primeiras revivências de constituição subjetiva na primeira infância. E segundo alguns autores, a nossa vida sexual e amorosa da vida adulta tem uma estreita relação com os primeiros sentimentos fusionantes que nós vivemos com os nossos cuidadores na infância. Então, reviver esses sentimentos numa atualidade em que nós queremos distância afetiva se torna muito angustiante para o sujeito, de modo que ele entrar em contato com esses sentimentos é preferível evitar do que ter que lidar com isso. Muitas vezes porque ele não tem suprimentos interiores ou características interiores para lidar com essa angústia. Uma das características muito interessantes da nossa contemporaneidade é o horror à morte e ao envelhecimento, que se manifesta num culto ao corpo. Ao mesmo tempo em que a gente exalta o corpo, dando as características de uma necessidade de manutenção da saúde física e cuidado, na verdade o que se busca, e o pano de fundo com o qual se pode ler por isso, é esse medo de morrer, medo de envelhecer, porque se nós estamos voltados para nós mesmos, nesse tempo presente, nós não vamos transmitir nada para alguém e não haverá alguém para receber nada de nós. Por isso que morrer e envelhecer é a prova cabal de que nós não temos ninguém para dar continuidade e que nós iremos extinguir-nos. No capítulo 13, a gente discute o papel das ciências do psiquismo. Dentro dessas características da contemporaneidade, então, a gente pode encontrar alguns sintomas referindo-se a essas características, tais como ansiedade, depressão, transtornos alimentares, déficit de atenção, incapacidade de maneira de pensar não instrumentalizada, as drogadicções, entre outras. Algumas estruturações psíquicas têm aparecido com mais frequência nos consultórios e nas clínicas, os borderlines, os falsos selfies, os psicóticos, perversos e somatizadores. Mas também é interessante como aumentou alguns sujeitos, alguns pacientes que têm sentimentos de vazio, confusão de identidade, insuficiência e sentimentos de autodepreciação. Há uma fragilidade na constituição psíquica com que o sujeito passa, ao invés de se estruturar, a responder às exigências do ambiente no qual está inserido, experimentando então esses sentimentos de falsa identidade ou de alguma não complementaridade diante do outro. Qual a terapêutica então possível a partir de todas essas características que nós descrevemos? Tanto na formação dos psicólogos ou de quem trabalha com ciências do psiquismo, quanto na prática profissional, é interessante a abertura para a interdisciplinaridade para ter uma visão mais ampla do sujeito, tal qual foi a proposta do nosso trabalho. Não ver apenas a etiologia da doença, da patologia, mas ver em qual momento, em qual ambiente isso está inserido. A atuação clínica deve ser de natureza vincular, ou seja, estar implicado não apenas uma técnica, não reduzir a atuação a aspectos técnicos, mas se incluir nessa própria terapia, no qual o sujeito vai ter contato com um analista ou com um psicólogo, para que ele possa, dentro de uma
dentro de uma linguagem, favorecendo um campo da linguagem do acolhimento, o sujeito possa, dentro desse setting terapêutico, entrar em contato com o outro, seja ele esse outro pai, a mãe, um amigo, alguém com o qual ele precisa reanalisar na pessoa do analista ou do psicólogo a sua relação, reelaborá-lo e poder dar algum sentido para a sua existência atual. Concluindo, a gente pode dizer que a constituição psíquica tem sua base na cultura estabelecida, que de alguma forma nós somos produtos desse meio social, nós somos um produto interativo, altamente estimulado ao desenvolvimento técnico, individualizado, mas ao mesmo tempo segregado dentro de uma massa em movimento, dando a impressão de que somos grupo, mas nós não somos grupo, somos indivíduos manejados de forma que nós respondemos a alguns estímulos. Somos consumidores dessa cultura alienante que visa, através de produtos, colocar à nossa disposição algum sentimento de felicidade, pretendendo dar significados e sentidos à nossa existência. Por isso que é importante na formação e na prática profissional, os psicólogos ou quem trabalha com a área da psi ou com o ser humano de uma maneira geral, analisar não apenas os aspectos etiológicos da doença, da patologia, mas os aspectos dinâmicos que fazem com que o sujeito responda a essas necessidades do ambiente no qual ele está inserido. Essas foram as minhas referências.